Olá, que Deus bendiga a todos em el nombre del Senhor Jesucristo. Vamos dar continuidade aqui a nosso estudo bíblico. Estamos estudando a palavra de Deus. E eu les pido que abra sua Bíblia agora também para lermos juntos, meditarmos juntos na palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 8. Pode abrir sua Bíblia aí para fazermos a leitura da palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 8. Vamos fazer uma oração, também pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine, nos haga entender sua palavra e hable conosco, e que através desta palavra não seja solamente para termos conhecimento, mas para sermos edificados, verdade? Então vamos fazer a oração em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Padre, em nome do Senhor Jesucristo, nós te adoramos, te glorificamos e te exaltamos, Senhor. Neste momento te agradecemos por esta oportunidade, por este privilégio de ler a Bíblia, de fazer este estudo bíblico, de entender um pouco mais de tu palavra. E eu te pido, Espírito Santo, que este estudo não seja solamente para termos conhecimento, mas para sermos edificados e para que podamos edificar a outras pessoas, a tua igreja, Senhor. Então bendice este vídeo que está sendo gravado e donde chegar este vídeo, que chegue também salvação, a verdade do Evangelho. Em nome do Senhor Jesus. E toda honra e toda glória seja dada a ti. Amém e graças a Deus. Muito bem. Vamos iniciar aqui então, 1 Coríntios capítulo 8. Não? Estamos fazendo o estudo de todo o livro de Coríntios. Se você todavia não ha leído não ha visto os outros vídeos, inscreva-se no canal e busque aí na playlist o estudo de 1 Coríntios e veja desde o primeiro vídeo para você compreender, não, todo o que disse aqui o livro de 1 Coríntios. Como você faz com uma série, não? Quando você vai assistir uma série, você assiste o primeiro capítulo, o segundo, o terceiro, assim também você deve fazer com estes vídeos que eu gravo, não? Temos aí em nosso canal do YouTube vários estudos bíblicos, mas sempre é bom te agradar o início para compreender melhor toda a palavra de Deus, tá bem? 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1 diz: o apóstolo Pablo, não, que foi o que escreveu o livro de Coríntios, a la igreja que estava em Corinto, ele habla acá no versículo 1 o seguinte: e quanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. Né? Então, a igreja de Corinto já havia, ou seja, Pablo já havia predicado para eles, pero acá nesta carta como que ele está repetindo, não? Se ele está repetindo é porque seguramente havia pessoas que não estavam praticando, por isso há a necessidade de sempre repetir, não? Para que a igreja se convierta, para que a igreja se arrepienta, para que a igreja possa ser edificada, corrigir-se dia a dia. Por isso temos que ler a Bíblia todos os dias, porque aún temos muitos erros, muitas falhas que temos que cambiar. E sempre é bom ler para acordarnos, para não olvidarnos, para que não vengamos a cair novamente em erros passados. Por isso Pablo disse acá: e quanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. Ou seja, vocês já sabem, mas ele iba a repetir. De que Pablo estava falando acá? Ele estava falando que na cidade de Corinto, naquela época, havia muita idolatria. Então você vê que a idolatria
¿Qué es la idolatría? Es la adoración de ídolos. No es algo nuevo, esto es algo que Satanás desde el principio implantó. Es un pecado gravísimo, creo que uno, si podemos decir, uno de los pecados más graves. Allá en el primer mandamiento de los 10 mandamientos está escrito: no adorarás imágenes, ni esculturas, ni de las cosas que están en el cielo, ni de las cosas que están en la tierra. No las adorarás, no les prestarás culto. Es abominable delante de Dios la adoración de ídolos. No tenemos que tener nenhum tipo de imagen, muito menos adorá-la, não importa. E assim como no passado, hoje dia, em nossa época, também existe muita idolatria. Né? Então, você vê que existe templos llenos de imagens. Isso é idolatria, isso é um erro gravíssimo. Não devemos ter ídolos em casa, nem amuletos, nem em papel, nem em gesso, nem em pedra, nem em ouro, nada. É errado, porque o único que é digno de toda honra, glória, alabanza, é digno de nossas orações, de nossas petições, é solamente Deus. Solamente ao Senhor Jesucristo. Jesus dijo, em mi nombre, né? Ele dijo em mi nome, todo o que pedires al Padre, em mi nombre recebireis. Então não temos que pedir em nome de fulano A, nem fulano B, nem fulano C, nem del Deus A, B ou C, nem tampouco de santos A, B ou C, nada disso. Vá diretamente a Deus em nome de Jesus e Ele te ouvirá. Não hace falta intercessores. Essa mentira que no cielo há pessoas intercedendo por vocês, mentira. O único que intercede por vocês é Jesucristo. É o Espírito Santo e nada mais. Então, huya de la idolatria. É um pecado abominável. Adorar imagens, adorar al dinheiro, adorar pessoas, né? Quantas são as pessoas que dizem, eu sou fanático de um equipo de futebol, eu sou fanático de tal cantor, de tal atriz, de tal actor. Isso não pode acontecer, né? Podemos admirar as pessoas, sim, é uma coisa, né? Com medida, pero adorar, idolatrar, alabar, exaltar, não, aí solamente a Deus. Então, na cidade de Corinto, as pessoas eram muito idólatras. Eles eram tão idólatras que hasta a comida de eles, por exemplo, a carne, eles levavam esta carne, esses animais, e sacrificavam no templo de los ídolos. Havia já o templo de los deuses falsos, eles levavam o animal lá, sacrificavam aquele animal al ídolo, e allí eles, uma parte da carne, eles queimavam para seu deus falso, e a outra parte eles levavam para a carniceria, não? Ou levavam para a casa, ou seja, era uma carne apresentada aos ídolos. Então era uma carne que era apresentada aos ídolos. Então era normal na cidade de Corinto eles fazer isso com as comidas, com a carne, etc, etc, etc. E isso é errado, não? É errado você apresentar algo ao ídolo. E nas religiões, hoje, quantas são as pessoas que fazem sacrifícios nas encruzilhadas com animais, e levam comida, e levam flores, e levam frutas, e levam hasta dinheiro, moedas a seus ídolos. Então você vê que esta prática é uma prática antiga, sempre existiu isso, não? E existe em nossos dias, e é errado, é pecado. Então, Pablo, como a igreja de Corinto era uma igreja que se havia convertido, então eles sabiam que essas práticas eram erradas, né? A idolatria era errada. Todo cristiano verdadeiro sabe que é errado. E o verdadeiro cristiano abandona a idolatria, se converte e passa a adorar solamente ao único e verdadeiro Deus, que é o Senhor Jesus.
Então, eles também sabiam outro detalhe. Eles sabiam que a carne, por exemplo, a carne que vendia em las carnicerias, muitas de ellas eram apresentadas no templo a los ídolos. E havia alguns cristianos que iam a la carniceria comprar carne e tinham um peso na consciência, porque eles pensavam, bueno, eu quero comer carne, pero só há carne na carniceria, e agora? E aquela carne foi apresentada a los ídolos. A pergunta era, eles podiam consumir esta carne que venia da carniceria, que eles compravam para comer? A resposta é sim, podiam comer. Porque eles não estavam adorando al ídolo, não foram eles que foram allá sacrificar o animal al ídolo, eles não foram ao templo adorar al ídolo, eles simplesmente foram à carniceria. Ou seja, eles não tinham nada a ver com aquele ritual pagano de idolatria, simplesmente iam, compravam e comiam. Então não era errado, porque a Bíblia nos vai ensinar que o ídolo não existe, que os dioses não existem, que são falsos, que são enganos de Satanás. Então, por exemplo, eu poderia ir à carniceria, comprar e comer a carne e nem pensar no ídolo, nem preocupar-me de onde vino a carne, sem consagrar a Deus, não? Agarrar a carne, meu Deus, te dou graças por esta comida, por esta carne, amém, e não estar preocupado. Ou seja, os cristianos maduros, eles tinham essa consciência. Pablo já les havia orientado sobre isto, pero havia cristianos recém-convertidos, ninhos em la fé, bebês em la fé, e eles quedavam com a consciência pesada, não, pero esta carne é sacrificada al ídolo, e viram de tal parte, eles quedavam pensando nisso, quedavam preocupados com isto, e aí estava o problema, a consciência quedava pesada, né? Para eles, se sentia mal. E Pablo escreve acá, neste capítulo, uma orientação sobre este tema. Então, eu tive que falar um pouquinho, dar-lhes esta introdução para que você compreendiera o que estava passando. Por que Pablo escreveu estas palavras? Vamos ler novamente. E quanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos temos conhecimento de lo que acabei de explicar a vocês, não? El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Isso me chamou a atenção também. Mira essa frase. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Então, quando você estuda muito, você passa a ter um grande conhecimento, há que tomar um cuidado para não quedar envanecido, para não quedar orgulhoso, para não se sentir-se superior às pessoas. Hay que tomar cuidado, porque el orgullo es pecado. Pero el amor edifica. Entonces, tenemos que usar nuestro conocimiento y pasar este conocimiento con amor. Com amor. E não com superioridade. Mira, sei mais que vos não sabes nada, etc, etc. Isso não agrada a Deus. Então, se sabemos mais que o outro, qual é a nossa obrigação? Ensinar ao outro, corrigir o outro, não com orgulho, mas com amor. Corrigir, pero com amor. Hablar a verdade, pero com amor. Sem soberbia, sem arrogância, com humildade, para que o Espírito Santo pueda trazer luz a las demás pessoas. Isso que Pablo está dizendo acá. No versículo 12 ele disse, se alguno crê que sabe algo, não ha aprendido todavia como lo deve saber. Ou seja, nem todos sabemos todo, não? O único que sabe todo é Deus. Nem Pablo sabia todo, não? Ele sabia em parte. Pero se alguno ama a Deus, esse é conhecido por ele. Então, o amor, como já falamos anteriormente, é o principal dom de Deus, não? Amor. Portanto, enquanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que um ídolo não é nada
en el mundo. Então, ¿qué son los ídolos? Nada. Não pode ser nem el bem, nem el mal. Não tem nenhum poder. São solamente uma estátua. Não existem. Isso está claro aqui na Bíblia. Então, você não tem que persinar-se delante de um ídolo, você não tem que prender velas a los ídolos, você não tem que fazer peregrinação, nada de correr detrás de ídolos, porque não são nada. Não são nada. Isso não sou eu que estou dizendo, é o próprio Deus, não? Leia o versículo aí, né? Versículo 4, portanto, enquanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que um ídolo não é nada em el mundo e que não há sino um solo Deus. Você vai, por exemplo, na Índia, no país Índia, e allí você vai encontrar millones de Deus. Allá el mono es Dios, la vaca es Dios, el río es Dios, el viento es Dios, todo para ellos es Dios. São pessoas ignorantes da palavra de Deus. E isso acontece no mundo inteiro e sempre aconteceu, mas a Bíblia nos ensina, nos corrige e diz que só há um solo Deus. Por quê? Aunque haja alguns chamados deuses, entre comillas, em letras minúsculas, já sea no cielo ou em la tierra, como por cierto há muitos dioses e muitos senhores, sin embargo, para nosotros há um solo Deus, el Padre, de quem procedem todas as coisas, e nosotros somos para Ele, e um Senhor, Jesucristo, por quem são todas as coisas e por meio del qual existimos nosotros. Ou seja, quem nos criou? Deus, por meio de Jesucristo. Então, o Padre é Deus, o Hijo é Deus, o Espírito Santo é Deus. Lo que chamamos de Santíssima Trinidade. São três pessoas em uma. Pastor, explícame esto melhor. Mira, isso é um mistério de Deus. A Bíblia nos diz que só há um Deus, e que o Padre é Deus, e que o Hijo é Deus, e que o Espírito Santo é Deus. Como explicar isso? Não tem muita explicação, simplesmente creia. Há um solo Deus, e você deve adorar solamente a Ele. Tá? Então, isso é o que você deve compreender. Mais adelante podemos falar mais sobre isso, mas hoje estamos falando especificamente acá desse tipo de idolatria que havia nesta época. Versículo 5, versículo 7, perdão. Diz assim: sin embargo, no todos tienen este conhecimento. ¿Viste? Nem todos. Quantas pessoas são católicas, são religiosas, verdade? Multitudes. Poucos são os que conhecem a verdade. Sino que alguns estão acostumbrados al ídolo hasta ahora. Comem alimento como se este fuera sacrificado a um ídolo. E sua consciência, sendo débil, se mancha. Então, aqui Pablo começa a falar de los cristianos débiles, de los cristianos imaturos, los niños en la fé, los recién convertidos, que ellos todavía, quando iam comer a carne, pensavam: ai, será que estou pecando? Porque esta carne foi sacrificada ao ídolo, e Paulo já les estava dizendo, le vuelve a repetir através da carta: não, coma tranquilo, porque ídolos não existem. Errado se você for ao templo, sacrificar o ídolo e depois comer, pensando que isto é pecado. Pero ir a la carnicería, comprar una carne, se el dueño de la carnicería sacrificó, apresentou la carne, é problema de ele. Eu não creio nada disso, porque eu sei que só há um solo Deus. Então, minha consciência tranquila. Pero os recém-convertidos estavam tendo estes problemas, quedavam com sua consciência manchada, se sentiam mal, não estavam compreendendo bem este contexto. Aí no versículo 8 diz: pero la comida
no nos recomendará a Dios, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Ou seja, ele estava dizendo, não importa, pode comer tranquilo. Não se preocupe, você não vai nem perder nem ganhar. Tá bem? Se você comer carne, você não vai ganhar nada nem perder nada. Né? Então, coma tranquilo. Era isso que Paulo estava dizendo. Versículo 9. Mas tened cuidado, aí se vem um parênteses acá. Mas tened cuidado, no sea que esta vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentada a la mesa em um templo de ídolos, não será estimulada sua consciência se ele é débil, a comer lo sacrificado a los ídolos? E por tu conhecimento se perderá el que es débil, el hermano por quem Cristo murió. E assim, al pecar contra los hermanos e herir su consciência quando esta es débil, pecais contra Cristo. Por consiguiente, se la comida hace que mi hermano tropiece, no comeré carne jamás, para no tropezar a mi hermano. Ou seja, Pablo não estava predicando acá, entenda bem, leia bem o texto. Pablo não estava dizendo que era proibido comer carne, ou era contra a carne, né? Como há hoje dia los veganos, ¿no? Los vegetarianos que não querem comer carne. Na Bíblia não proíbe comer carne, ao contrário, a Bíblia diz: coma lo que quiera. O alimento foi criado para o homem, não o homem para o alimento, né? Então, na Bíblia não há restrição de alimentos. No Antigo Testamento havia na lei um pouco de restrição sobre a carne de cerdo, alguns outros tipos de carne, não? De animais que era proibido comer na lei de Moisés, pero hoje todo é consagrado por la gracia de Deus. Incluso Jesús dijo para Pedro que ele podia comer de todo. Estamos vivendo o novo pacto, não? Já não vivemos mais bajo la lei. Já não vivimos mais bajo la lei, então podemos comer de todo o que há no mercado, não? Agora, o que Pablo queria enfatizar e que a igreja tomasse cuidado é para não ofender os iniciantes em la fé. Porque, por exemplo, não era pecado comer carne, pero se um hermano me viesse comendo na carne sacrificada al ídolo e ele se sentisse mal com isso, mira, aí está o pastor, o profeta, está o hermano comendo a carne que foi sacrificada aos ídolos, mira, está cometendo um pecado. Ou seja, como que ele tinha sua consciência débil. Então, se Pablo nos orienta que neste momento é melhor não comer, para não ofender o hermano, para não prejudicar a consciência do hermano, não? Então, temos que tomar cuidado. Às vezes, temos que fazer sacrifícios para não contaminar os irmãos que são débiles na fé. Às vezes temos que fazer sacrifícios que sabemos, não, isso não é problema. Pero se para o irmão é um grande problema, bueno, para não ter conflito ou grande problema, bueno, então não lo vou fazer. Ou seja, era mais ou menos isso o que Pablo estava explicando. Então, é aquela palavra, todo é lícito, pero nem todo me conviene. Todo é lícito, pero nem todo me conviene. Quer dizer, eu posso fazer isso? Puedo. É pecado? Não, pero me conviene.
Isso vai trazer mais bem ou mais mal? Vai prejudicar a alguém? Se vai prejudicar a alguém, se vai ofender a alguém, então é melhor não fazer. Verdade? Então, há que orar, há que pensar, há que pedir ao Espírito Santo que nos ilumine e nos haga compreender melhor estas coisas. Tá bem? Qualquer dúvida que você tenha, você não compreendeu algo, escreve aí nos comentários, que depois eu vou a ver os comentários e vou a responder. Depois você vuelve já, 1 ou 2 dias depois, você vai ver que eu respondi. Se você quer falar comigo, precisa na consejeria, ou na ajuda espiritual, na orientação, estou à sua disposição. Tá bem? Então vamos parar por aqui hoje. Terminamos o capítulo 8 de 1 Coríntios. No próximo vídeo vamos dar continuidade a esse estudo bíblico. Vou repetir. Se você todavia não viu os primeiros vídeos, inscreva-se no canal, dê me gusta e veja os primeiros vídeos para você compreender todo o que o Espírito Santo falou através de Pablo nesta carta de 1 Coríntios. E depois vamos passar para 2 Coríntios. Tá bem? Então, muitas graças por sua atenção. Se possível, copie o link deste vídeo e envie a outras pessoas através de WhatsApp, redes sociais, para que eles também puedan compreender melhor a palavra de Deus. Que estamos predicando não com arrogância, soberbia ou criticando a religião, não, mas sino para dizer a verdade com amor. Com amor. Acuérdese que sempre há que falar a verdade, pero com amor. E não dizer, não vou falar para não ofender. Não. Se você não falar, se você for, perdão a palavra, covarde, tímido, e não falar a verdade a seu irmão, se você não o corrige, o que vai passar? Ele vai continuar no erro. Ele vai continuar no pecado. E o alma desta pessoa vai ao inferno. E depois a Bíblia diz que Deus vai cobrar de você porque você sabia a verdade e não anunciou. Ajude-nos a anunciar a verdade. E mande este vídeo a outras pessoas. Tá bem? Que Deus bendiga a todos ustedes. Um forte abraço e hasta la próxima.